Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Se nós não estivermos dispostos a encarar a verdade quando Deus nos mostra os nossos pecados e não lutarmos para sermos salvos destes pecados, então Deus permitirá que sejamos enganados. Parece estranho isso, mas é verdade. Eu queria que você se voltasse para um texto bastante assustador. Eu considero muitíssimo assustador. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler apenas do 9 ao 12. 2 Tessalonicenses, segundo capítulo, a partir do 9º versículo. Ora, o aparecimento do iníquo, do perverso, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, eu incluiria, do pecado. E por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro para crerem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça ou com o pecado. Pai, nos adverte, nos instrui pela Tua palavra. A Tua palavra mostra que os filhos de Isacar eram homens com discernimento. E nós queremos ser crentes com discernimento. Nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir, Pai. Não apenas no púlpito, mas no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, o povo diz. Amém. Meus irmãos, por vezes, é muito difícil identificar o erro em meio à verdade. É muito difícil, por vezes, identificar 2 gotas de veneno num copo de leite. Mas é fácil, quando o copo está cheio de veneno, identificar o veneno. Quando o ensino é de forma crassa e óbvia, mentiroso, por exemplo, os testemunhas de Jeová que dizem que Cristo é um anjo criado e não é Deus, ou no liberalismo teológico que afirma que Jesus não ressuscitou, é fácil identificar. Isso aqui só pode ser mentira. Mas quando o erro vem entrelaçado a muitas verdades, aí é mais difícil. Eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti. O vídeo foi extraído de um canal de televisão. É um canal adventista muito famoso, muito conhecido. E neste canal, o pastor estava dizendo muitas coisas maravilhosas e corretas. Muito bom o ensino. Estava falando sobre que nós não devemos tomar determinado tipo de alimento porque não faz bem e tal. E aquilo me pareceu muito bom, de fato. Determinado tipo de carne que também não é muito bom para o nosso sistema, e dizendo um bocado de coisa. Um vídeo um tanto longo. E aí, no meio do vídeo, ele inseriu a questão do sono da alma. Ele inseriu ali e continuou ensinando.
e ensinando outras coisas corretas. Veja a sutileza da coisa. A pessoa que não conhece o que os adventistas ensinam com relação a isso, engole a extensão do vídeo todo, porque muito do que ele disse estava corretíssimo. Então, por vezes, é difícil você escapar do engano. E hoje à noite, eu queria conversar com os irmãos, porque durante os domingos pela manhã, e eu sei que muitas vezes o público que está aqui na quarta-feira não são pessoas, ou pelo menos alguns dos que estão aqui, estão conosco domingo de manhã. Eu sei que um grupo expressivo de pessoas, por exemplo, vem só domingo à noite. E assim também alguns só vêm na quarta-feira. Eu queria falar um pouquinho sobre engano, porque eu tenho martelado muito a esse respeito nos domingos pela manhã. Desde o começo do cristianismo, enganadores estiveram trabalhando para perverter a fé cristã. Por sinal, no judaísmo, o pai do cristianismo, por assim dizer, já havia erros e enganos, como o apóstolo Pedro explicitamente nos ensina. Ele diz, no passado, antes da fé cristã, Pedro falando, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo judeu, como também surgirão entre vocês cristãos falsos mestres ou falsos pastores. O que eles farão, apóstolo Pedro? Eles introduzirão heresias destruidoras, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vai haver muita gente acreditando nele, ouça, muitos, eu estou lendo 2 Pedro 2, de 1 a 3. Pedro diz, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, olha aqui uma marca dos falsos pastores, cobiça, gosta de dinheiro, fala muito em dinheiro, muita campanha de dinheiro. Em sua cobiça, tais mestres explorarão vocês com histórias que inventaram. Alguns anos atrás, eu recebi um vídeo de uma cura de câncer, feita em nome de Jesus. E o vídeo me foi bastante convincente, porque a pessoa que foi curada de câncer, uma senhora, estava com a cabeça raspada, e ela mostrou a imagem, o exame, uma tomografia, o que quer que seja, do tumor, e aí mostrou depois a tomografia dela curada. O problema, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus pode curar. Eu não estou debatendo, isso não está em xeque aqui. O problema é que o ambiente em que ela foi curada é muito suspeito. O ambiente que ela foi curada, todas as vezes que eu vejo pastores fazendo entrevistas com Satanás, entrevistas com enfermos, eu fico muito suspeito. Vem aqui, minha irmã, o que aconteceu? Pronto. E aí, com você, o que aconteceu? Eu não vejo essa postura nos apóstolos, esse exibicionismo, eu não vejo isso. Ao contrário, Jesus frequentemente diz, não diga nada a ninguém do que aconteceu com você. É ou não é? Lemos ali os evangelhos. Frequentemente Jesus diz isso. Não fala. A gente acha até um pouco estranho, mas é uma postura oposta do que a gente vê em determinados círculos, que de alguma maneira está exibindo aquela libertação de um espírito maligno, ou a cura, ou a suposta cura de uma determinada enfermidade. Então, embora eu não duvide de que aquela senhora tenha sido curada, o ambiente me é bastante estranho
para que tal coisa aconteça. Mas é bíblico que vai acontecer muitos sinais enganadores e verdadeiros no meio de falsos profetas no tempo final, quando Jesus estiver se aproximando. A marca desses ambientes, desses locais, destas igrejas, é que nesses locais o povo de Deus não é chamado à santidade. Não há um apelo permanente de uma luta contra o pecado. A ênfase maior é em vitória. E Deus nos dá a vitória. Vitória sobre o pecado, principalmente. Às vezes Ele dá a vitória física. A compra da casa nova. A compra do carro novo. Eu vejo muito andando em Belém, coisas do tipo, decalques do tipo, nunca foi sorte, foi de Deus. Essa exaltação no material é muito perigosa, porque a ênfase bíblica é de que nós não temos que estar buscando essas coisas, mas nós temos que estar buscando o sacrifício da carne. Quem deseja me seguir, disse Jesus, se alguém deseja me seguir, tome sua cruz e me acompanhe, palavra do Senhor Jesus. Porque, e agora eu vou ler uma tradução bem livre de um texto que vocês conhecem muito bem. Eu estou lendo Mateus 16. Porquanto, quem quiser curtir a vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada a alertar o povo para andar no caminho apertado e passar pela porta estreita. O caminho do cristão, se ele não quiser ser enganado, é um caminho apertado, um caminho de renúncia. A primeira renúncia é o ego. Essa é a primeira renúncia. Carregar a cruz, crucificar a carne, é renunciar ao ego, é dizer não para o ego. Não, quem manda no meu coração é Jesus. A segunda renúncia é renunciar e colocar Jesus acima de todas as pessoas que eu amo. O próprio Jesus disse isso. Se alguém deseja me seguir, lembra que ele diz, se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo. Ele diz outra vez isso. Se alguém deseja me seguir e ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quantos levam a sério isso aqui? Eu tive um colega que há um tempo frequentou essa igreja. Um rapaz maravilhoso. Sou amigo dele até hoje. Mas ele disse para uma colega minha, nessa época, ele disse, se não fosse pela mamãe, a mãe dele e a família católica, de corda de filho, se não fosse pela mamãe, eu seria evangélico. Olha o que diz aqui, quem não ama, quem me ama mais do que a sua mãe, não pode me seguir. É muito claro. Até quem se ama a si mesmo, ou seja, quem dá mais valor à sua própria vida, do que não pode ser discípulo. A vida do crente é uma vida de renúncia. Renúncia do ego, renúncia de pessoas que amam. E, por fim, renúncia e desprezo pelos bens materiais. São as três principais renúncias daqueles que não querem ser enganados. Lemos em Mateus 6, 24. Ninguém
ninguém é nenhuma pessoa. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir Deus, e a gente emendaria, se não fosse Jesus, a gente diria, e o diabo. Mas não é isso que ele diz. Que coisa curiosa. Jesus não contrasta servir a Deus com servir a Satanás. Ele contrasta servir a Deus com servir o dinheiro. Olha que coisa curiosa. Então são as 3 renúncias do crente que não quer ser enganado. E nesse contexto aqui de Mateus 6 e 7 que eu estou tratando com vocês, Jesus adverte: cuidado com os falsos, ele coloca profetas, eu estou colocando pastores para ficar mais contemporâneo. Cuidado com os falsos pastores, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O que é pele de ovelha nesse contexto? Pele de ovelha é a doutrina correta. Eles têm a doutrina correta. Pele de ovelha é a vida exterior. Eles têm a vida exterior correta. Ou seja, ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele diz que Deus é trino. Ele ensina corretamente. A doutrina, os cheques da doutrina são corretos. É a vida exterior, tá boa. A Bíblia, Jesus Cristo é Senhor. Mas a vida interior é irregular. E é interessante que pode haver várias irregularidades, mas Jesus chama para esta irregularidade em particular de lobos devoradores no texto que nós lemos. O que o lobo físico faz com a ovelha física? O lobo físico devora a ovelha física, come a ovelha física. O que o lobo falso profeta faz? Ele devora o bem das ovelhinhas. Ele devora o bem. Ele está atrás de muitas ofertas. Ele tem um estilo de vida muito luxuoso. São os lobos devoradores. E é interessante que no verso 20 aqui de Mateus 7, o falso profeta, ele é reconhecido pelo fruto e não pelos dons. Os dons podem nos enganar. Eu fui a um culto há muitos anos atrás, eu era reitor do seminário, e um estudante lá do seminário me convidou para assistir um profeta muito famoso que tinha chegado em Belém. E me chamou e eu fui. Eu estava dando aula para vários, inclusive esse rapaz que hoje é até pastor em Manaus. Esse pastor Raik é um grande profeta, um cara tremendo. Vamos lá. E nós chegamos lá, o pau quebrando, volume de som, pau fumaçando contrabaixo, aquele êxtase violento. E o camarada começou a pregar. Aquele pregador que pinga de suor, pregando, pau quebrando. E de repente, no meio daquela pregação eloquente, muito eloquente, muito bem elaborada, sem usar nota, sem usar tudo de cabeça, falando. De repente ele disse: Odilena, 35, 43, dizendo os números. E Holanda, identidade, número tal. Dizendo várias coisas espetaculares no meio da... Eu nunca tinha visto esse tipo de dom. Não estou julgando se é demoníaca ou cristã, não sei. Aquele tipo de evidência. Mas ele estava dizendo: Cláudio Gomes, pulando isso e aquilo da vida. Saímos, eu e o meu, estou falando de dons aqui. E saímos do culto,
eu e o meu aluno do seminário, calados. Entramos no carro e fui deixar ele na casa dele. Meses se passaram. Dr. Raik, o senhor lembra daquele culto que nós fomos assistir no local assim? Não vou dizer o local. Mas no local assim, como eu poderia esquecer daquele fenômeno? Ele disse, Dr. Raik, aquele pastor foi flagrado no motel com 2 menores. A esposa dele fez um escândalo monumental. Cuidado com avaliar homens por dons. Cuidado por avaliar pessoas pela eloquência, pela capacidade, pela oralidade. Cuidado. Se nós não estivermos dispostos a encarar a verdade quando Deus nos mostra os nossos pecados, e não lutarmos para sermos salvos destes pecados, então Deus permitirá que sejamos enganados. Quando Jesus está trabalhando estes grandes profetas aqui, observe que ele está falando a respeito de homens crentes. A gente está trabalhando alguns pontos em Mateus 7, ele diz assim, o mesmo Senhor Jesus, nesse contexto, ouça, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Note que esses homens não estão alegando que seguem Confúcio, nem que seguem Allan Kardec, nem Buda, nem Maomé. Senhor, Senhor, Jesus, Senhor. Eles estão dizendo que Jesus é Senhor, que Cristo, Senhor, Senhor, é duplamente Senhor. Mas Jesus nos mostra que apesar desta linda alegação, eles não entrarão no céu. Por que motivo? Porque embora a doutrina esteja correta, eles não vivem uma vida de obediência. Eles não fazem a vontade de Deus interiormente. Porque não faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. Muitos naquele dia me dirão, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Nós não realizamos milagres? Então eu, Jesus falando, lhes direi, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Observa aqui que muitos dirão a ele, Senhor, nós não organizamos cruzadas evangelísticas, Senhor. Nós não pregamos nos púlpitos em teu nome. Nós não nos formamos no seminário, no teu nome. Eu estou contextualizando. Nós não fomos ordenados ao pastorado em teu nome. Nós não fomos enviados como missionários em teu nome. Pasmem, Jesus não nega. Jesus não nega que eles profetizaram, organizaram cruzadas, pregaram nos púlpitos, tinham títulos eclesiásticos, eram diáconos, foram ordenados pastores e fizeram ações missionárias. Jesus não nega. E eles ainda dizem, isso aqui é o que sempre me deixa, me deixou no passado confuso e me deixa até hoje. Nós não expulsamos demônios. Como que uma pessoa vivendo em pecado tem autoridade para expulsar demônio? Eu sempre achei isso muito complexo para ser entendido racionalmente. Porque se uma pessoa está vivendo uma vida dupla, na minha lógica, ele não teria autoridade para fazer isso. Mas Jesus disse que fizeram. Eles dizem que fizeram e Jesus não os desmente. Como é possível isso? Eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Senão eu não acreditaria. Eu vou repetir. Eu só acredito que uma pessoa pode expulsar demônio, os agentes do diabo, com uma vida dupla, ele uma vida em pecado expulsando, só porque está escrito na Bíblia.
porque racionalmente isso é impossível. E aqui então fica um grande alerta para nós. A possibilidade de nós sermos enganados com sinais, maravilhas, libertações falsas ou verdadeiras, não sei. Mas a possibilidade de sermos enganados é enorme. Esses pregadores, esses pastores, eles não ousariam alegar mentiras, porque Jesus não os desmentiu, é porque foi verdade que eles trabalharam na obra do Senhor e fizeram grandes coisas. Mas a resposta de Jesus é um tanto estranha. Notaram que Jesus diz: eu não os conheço. Como assim não conheço? Jesus não é onisciente? O que Jesus quer dizer quando ele diz: eu não os conheço? É a mesma coisa que é dita em relação a José e Maria. É a mesma metáfora. O texto diz que José, pai de Jesus, não conheceu Maria até que ela desse luz. Ou seja, José não foi íntimo de Maria até depois que ela teve o neném, Jesus, aí ele foi íntimo. Quando Jesus diz: eu não conheço vocês, não é que ele não sabia quem eram aquelas pessoas. Não é isso. Eu não conheço, eu não tenho intimidade contigo. Tu nunca fostes íntimo meu. Sim, tu estavas pregando. Sim, tu estavas curando. Sim, tu estavas libertando. É verdade, tu fizeste maravilhas, mas nós não éramos íntimos. Afastem-se de mim, disse Jesus, vocês que praticam anomiam, vocês que praticam pecado. Várias das traduções bíblicas usam mal, e é verdade, está correto, mas elas impedem que as pessoas vejam qual é o problema real. Porque quando eu digo para ti, olha, querido, que Deus te guarde do mal nessa viagem, você está pensando que é um acidente, e o mal tem esse sentido também. Mas na maioria das vezes que mal é utilizado, livra-nos, não nos deixes cair a tentação, mas livra-nos do mal. É livra-nos do pecado. Livra-nos de cair em pecado. É possível viver em pecados. Ouça, se você não me ouviu até aqui. É possível viver em pecados, realizar sinais, milagres, libertações e curas em nome de Jesus. Nos últimos dias, antes do retorno de Cristo, esse tipo de engano será abundante. Vastas multidões serão enganadas, pois o que identifica um profeta de Deus é o fruto e não o dom espiritual. Jesus disse que o profeta é conhecido pelo fruto. O que exatamente é o fruto, pastor Raik? Pela integridade, pela humildade, pelo desapego ao dinheiro, pela despreocupação com a fama, pela simplicidade, pela prática do perdão, pela misericórdia. Em resumo, por causa da semelhança com Jesus. É isso que identifica, e não a oratória, porque fala bem ou porque faz grandes coisas, não. Se nós não estivermos dispostos a encarar a verdade quando Deus nos mostra os nossos pecados, e não lutarmos para sermos salvos destes pecados, então Jesus permitirá que sejamos enganados. O fato, como eu estou enfatizando, é que a esmagadora maioria dos crentes será enganada devido ao uso de critério de avaliação de dons, milagres, sinais, curas, libertações, maravilhas. Mas Jesus enfatizou o engano. Quando nós abrimos manuais de
escatologia, as últimas coisas, nós vemos que pouco ou nada é dito sobre engano. Quando nós lemos o sinal no final dos tempos, os manuais falam sobre guerras e revoluções. É verdade, vai haver catástrofes naturais, terremotos, pestilências, maremotos, fomes, tremores de terra, aumento de pecado, multiplicação do conhecimento, Daniel 12, renascimento de Israel. Tudo isso aqui é verdade. Pregação do evangelho por todo o mundo, iminência do governo mundial, e nós temos pregado isso, falsos cristos, falsos profetas, apostasia, perseguição, e tudo isso aqui é verdade. Mas o que chama a atenção é que os manuais quase não falam sobre o engano, que é o principal sinal da vinda do Senhor Jesus. A espinha dorsal do discurso apocalíptico de Jesus, de todos os discursos, é Mateus 24. E olha como ele repete isso. Mateus 24 e 25. Acautelai-vos, ninguém vos engane. Eu sou o Cristo, dirão, e a muitos enganarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque vão surgir muitos falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais e maravilhas. Jesus está dizendo isso. Esses homens farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se fosse possível, enganariam os escolhidos. Paulo diz, dentro deste mesmo diapasão, este mesmo alerta para mim e para ti hoje à noite, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores. O mesmo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, ninguém vos engane, falando sobre a volta de Cristo. Ele fala isso a respeito do homem, do anticristo, que se levantará e fará grandes sinais e prodígios com todo engano. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, como nós lemos para abrir essa meditação. A operação do erro é o poder sedutor, a força do engano, para que creiam na mentira. Mas pastor, ai que Deus faria isso? Eu só acredito porque está escrito na Bíblia, que Deus os entrega ao engano, porque não creram na verdade, e tiveram prazer no pecado ou na injustiça, nas traduções mais antigas. Se nós não estivermos dispostos a encarar a verdade, quando Deus nos mostra os nossos pecados, e daqui a pouco a gente vai ceiar, nós vamos pensar um pouco sobre isso. E se nós não lutarmos para sermos salvos destes pecados, Deus permitirá que sejamos enganados. Veja, e eu concluo, nós já temos 3 grandes inimigos que militam contra nós. 3 grandes inimigos estão sempre contra nós: o sistema mundano, o diabo, o nosso adversário, e a nossa própria carne. Ora, se nós tivermos um quarto, Deus, se juntando a esses inimigos, qual é a perspectiva de nós não naufragarmos no engano? Nenhuma. Se já tem esses 3 que estão fazendo oposição a nós, se o próprio Deus se opor, não há qualquer esperança de escapar do engano. E qual é a solução, você pergunta? Como escapar do engano? A solução é lutarmos por santidade e pureza até morrermos. Essa é a solução. Buscarmos ser salvos dos pecados que Deus nos mostra. E aí você pode ter segurança que você escapará do engano e estará para sempre com o Senhor Jesus. Amém?